From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós estamos juntos mais uma vez nesta programação e hoje iremos iniciar o capítulo 7 do livro de Romanos. Vamos ter a introdução ao capítulo 7 de Romanos, finalizamos o capítulo 6, onde fomos muito abençoados, e agora continuaremos nesta bênção maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, meditando no capítulo 7. Então pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações e vamos juntos meditar neste capítulo tão importante, capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Ele é muito importante porque ele fala da vida cristã, ele fala do relacionamento do cristão e da lei, ele fala da natureza da carne e da natureza do espírito, e com certeza nesses próximos capítulos nós seremos grandemente abençoados. Existe, irmão, algo na natureza humana que nos faz, muitas vezes, desejar extremos. Ou vai para um lado, para a esquerda, todo para a esquerda, ou vai todo para a direita. É uma tendência do ser humano sair do centro e sempre querer andar pelos extremos. Mas quando você anda pelos extremos, você está em risco. Se você anda no extremo de uma rodovia, você está em risco aí de cair no degrau do acostamento ou até mesmo na grama e o seu carro derrapar. Por isso que existe um centro do caminho. E na parte espiritual não é diferente. Há pessoas que falam que uma vez que nós somos salvos pela graça de Deus, que é o favor imerecido, a gente pode viver de qualquer forma. A gente pode viver de qualquer maneira, vestir qualquer tipo de roupa, falar qualquer tipo de coisa, assistir qualquer coisa que nós desejamos. A gente então agora somos livres para fazer aquilo que nós queremos, porque nós somos salvos pela graça, por esse favor imerecido. Agora a lei não tem mais poder sobre nós, nós estamos libertos da lei do pecado, nós estamos libertos de tudo. Isto corresponde, meus irmãos, a um extremo, a uma licenciosidade ou um liberalismo. Faço o que eu quero, não importa a forma que eu viva, não importa o meu comportamento, não importa a minha vida cristã. Fui salvo pela graça, e uma vez salvo, salvo para sempre, acabou. Isso é licenciosidade, é um dos extremos da religião. Por outro lado, há pessoas que dizem que nós também não podemos colocar de lado a lei de Deus. Você pode colocar de lado, ignorar a lei de Deus. E eles concordam, nós somos sim salvos pela graça, porém a gente tem que viver de acordo com a lei para poder agradar a Deus. Nós temos que seguir a lei para poder agradar a Deus. Isso também já é outro extremo, é o legalismo. Então, de um lado você tem o liberalismo e por outro você tem o legalismo. O liberalismo falando que você pode fazer qualquer coisa, que você é salvo, e por outro lado você tem um legalismo cheio de regras, cheio de leis, cheio de obrigações, uma prisão que a pessoa vive, uma prisão espiritual. Quem vive no legalismo vive em uma prisão espiritual. Infelizmente, há espíritos que amam o legalismo. Como eu disse, as pessoas gostam de extremos.
ou liberalismo ou legalismo. E há pessoas que amam o legalismo. Isso mesmo, tem que pregar contra o pecado até as raízes, e elas vão assim legalistas. Porém, Paulo, tanto em Romanos 6 quanto em Romanos 7, ele vai trabalhar com esses dois grupos. Lá em Romanos 6, como nós já meditamos, e em Romanos 7, que agora nós vamos começar a meditar, Paulo vai começar a falar com este grupo legalista. Ele vai se dirigir a este grupo legalista, mostrando que os extremos nunca são bons. Deus sempre tem o caminho do centro. Extremo nunca é bom. Então Paulo vai responder. Nós já meditamos no capítulo 6. Você que está chegando agora nesta programação, entre aí, você tem lá todo o capítulo 6, você pode ouvir com calma, acompanhando com a sua Bíblia, marcando, para que você entenda então a resposta de Paulo. Porque em Romanos 6 e 7, Paulo vai dar essa resposta para o grupo legalista. E quando nós falamos aqui da lei, estamos falando da lei no extremo. Tá? Em Romanos 6, Paulo ele explicou como que nós devemos praticar as boas obras. Como que nós devemos praticar boas obras? Em Romanos 7, Paulo vai nos explicar como não fazer obras de bondade. Nós não somos justificados pela observância da lei. Paulo deixa bem claro que nós não somos santificados guardando a lei. A nossa santificação, ela não vem da lei. Nós estamos debaixo da graça, mas a nossa justificação, nós não fomos justificados pela lei e nós não somos santificados também pela lei. E todo cristão, meu irmão, minha irmã, isso é uma introdução ao capítulo 7, depois nós vamos ver cada uma das passagens até o verso 23. Hoje é uma introdução a este capítulo tão importante. Então todo cristão em crescimento, ele entende que a experiência de Romanos 6 e 7, uma vez que aprendemos como saber a considerar e entregar. Começamos a conquistar, sim, vitória sobre os hábitos da carne e sentimos dentro de nós que estamos nos tornando mais espirituais, que agora nós não somos o que outrora nós éramos antes. Deus vem e nos mostra que nós podemos viver num padrão acima da sujeira, acima da baixeza, que nós somos águia. A águia, ela vive na altura. A águia é um pássaro que vive na altura, que gosta de comer carnes frescas. Ele é um pássaro diferente, por isso que Deus compara seus filhos com a águia. Mas muitas vezes eles querem viver como galinhas, ciscando, fuçando. E ao olhar nas escrituras sagradas, como nós estamos fazendo agora, de maneira bem calma, aqui em Romanos 6 e 7, nós vemos que nós nos tornamos mais espirituais. Quando você vem a Cristo, quando você encontra essa graça soberana, então você vê que algo mudou em você, de dentro para fora. Nós alcançamos certos padrões, agora nós temos certos princípios, nós deixamos de agradar ao reino do diabo, ao Senhor inimigo, para agora agradar ao nosso Deus. A gente começa a enxergar lugares mais profundos de nossos corações e nós descobrimos que o pecado, cuja presença conhecíamos até então, e a santa lei de Deus, ela adquire um novo poder. E nós passamos a nos questionar e somos capazes de fazer algo bom sem que percebemos que passamos a viver no legalismo. E descobrimos que a verdade sobre o pecado, a lei e nós mesmos. E aí nós começamos a descobrir um padrão. Olha como que o inimigo, ele trabalha bem devagarinho. Primeiro, ele não quer que a pessoa venha de forma alguma. E aí quando a pessoa vem, ele não quer que a pessoa se converta, não quer que ela se entregue a Cristo. Mas quando ele percebe que ele não vai conseguir lutar mais contra isso, ele começa o seu
caminho do engano. Então a pessoa vem e diz, não, então você não quer ser mais mundano, você não quer mais pertencer a essa vida de bebida, de drogas, tudo bem, vem para a igreja, se converta, venha para alguma denominação, para um pastor que gosta de pregar colocando pano quente nas coisas, vem aqui. Aqui nós vamos te receber em amor, aqui você vai ser bem recebido, Deus quer o seu coração. E aí aquela pessoa abandona a vida de pecado, abandona a bebida, passa a viver uma vida correta, honesta, arruma um trabalho. E narrando desta forma que eu estou para vocês, irmãos, você diz que maravilha, que ótimo. Depois que aquele homem foi para a igreja, Deus endireitou a vida dele. Ele vivia brigando com a esposa, quase separando, os filhos não gostavam dele, não trabalhava, era um drogado, era um bêbado. Olha agora, quantas vezes eu não encontrei esse homem bêbado na rua, ajudei ele a chegar em casa, mas agora ele passou a ir para aquela denominação e agora o homem é um outro homem, é um homem mudado. Sim, ele é um homem mudado, ele é um homem transformado, mas não pode parar por aí. Ele não pode parar aí. Seria muito bom se fosse apenas isso, viver uma vida justa, uma vida boa, fazendo boas obras, deixando os maus hábitos, tendo um bom comportamento, pronto, você já é um cristão. Mas essa não é a verdade. Isso é o que as denominações falam. As denominações querem tirar as pessoas do mundo e convertê-las em membros de igreja. Porém, essa mensagem que Deus tem enviado, essa mensagem que nós temos pregado aqui nesta programação para você, ela quer te tirar do mundo e te transformar em um cristão. Ela quer tirar você do sistema denominacional, religioso e transformar você em um cristão. Porque você pode estar vivendo como um membro de igreja. Um membro de igreja legalista ainda por cima, como nós vamos agora detalhar neste capítulo 7, Paulo vai detalhar no capítulo 7 sobre isso. A gente passa a achar que nós somos bons, que a partir do momento que a gente vive a lei, aquela coisa rígida, então que é isso que Deus quer. Agora, o que é de fato legalismo? Legalismo é a convicção de que é possível você se tornar santo e agradar a Deus obedecendo à lei. É medir a sua espiritualidade de acordo com o que você deve ou não fazer. Quando a pessoa começa a medir a espiritualidade dela por aquilo que ela deve ou não fazer, então ela começa a criar um livro de regras. Isso eu posso, isso não posso, isso eu posso, isso não posso, isso eu posso, isso não... Ela cria um livro de regras para ela, onde ela tem que obedecer este livro de regras. E ela começa a viver em uma prisão espiritual, porque ela não está vivendo uma vida para agradar a Deus, para obedecer à lei, de dentro para fora, de uma maneira natural. E o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele nos dá uma ilustração maravilhosa, em várias mensagens, ele dá esta ilustração maravilhosa, que é a ilustração de um corvo querendo virar pomba. Então o corvo vai ali, pega um monte de penas de pomba branca e começa a colocar no seu corpo e começa a dizer para as pessoas, eu sou uma pomba, eu sou uma pomba, olha só, eu sou uma pomba, eu sou uma pomba. Isso aí é um absurdo. E o legalismo tenta fazer da mesma forma. Ele tenta trazer regras exteriores, ainda que religiosas, ainda que estejam na Bíblia, mas aquilo não está no interior. Ele cria um livro de regras. E é justamente aí, meus irmãos, minhas irmãs, que o profeta de Deus para esta era diz que está a deficiência do legalismo, que vê os pecados, mas não vê o pecado raiz, o problema, vê os pecados. Na verdade, o legalismo, ele está olhando para os atributos do pecado. Beber, fumar, prostituir, enganar, mentir, roubar, matar. Ele está vendo os atributos do pecado. Mas existe uma raiz no pecado. A raiz do pecado. E a raiz do pecado é a incredulidade. É deixar de aceitar o que Deus tem mandado para a hora presente. O maná presente, fresco,
para a hora presente. Quando se vira as costas para isso, então você vai lá naquele pecado raiz, que é o pecado da incredulidade. Você pode ser incrédulo estando na igreja. Você pode ser incrédulo cantando hinos, pregando, curando os enfermos incrédulos. Porque esse é o pecado raiz. O legalismo, ele nos julga de acordo com os elementos exteriores, não com o interior. Então, o legalismo, ele sempre vai olhar para as coisas exteriores. Ele vai olhar para a samaritana, coisas exteriores. Ele vai olhar para aquela mulher que foi pega em adultério, coisas exteriores. Vai olhar para aquela mulher que lavou os pés de Jesus, coisas exteriores. Vai olhar para Zaqueu, coisas exteriores. Vai olhar para os samaritanos, coisas exteriores, e assim sucessivamente. O legalismo, então, ele olha para as coisas que estão por fora e não pelas coisas que estão por dentro. É por isso que o Senhor Jesus Cristo olhou para aqueles fariseus e disse: raça de víboras. Sim, chamou ele. João também chamou raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ai de vós, fariseus hipócritas. Então, o legalismo, ele não compreende o verdadeiro propósito da lei de Deus. E ele não consegue enxergar a relação, o centro entre a lei e a graça. Existe a lei e existe a graça. E existe um centro para que você caminhe sobre ele. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.